comentar com você, torcedor e torcedora do Botafogo, sobre o Diego Costa, gente, como novo reforço do Glorioso para a sequência da temporada de 2023. Claramente que ele chega para ser o substituto do Tiquinho, que vai ficar fora de ação aí durante um tempo para se recuperar da sua lesão. O Diego Costa também revela uma mudança, né? Uma mudança bastante significativa aí na visita ao mercado pelo Botafogo, que começa também a buscar grandes nomes. Está buscando promessas e também buscando grandes nomes. E o Diego Costa, sem dúvida nenhuma, pode ser um jogador interessantíssimo. Em teoria, uma baita contratação. Na prática é que a coisa pode realmente ser diferente, porque se ele vai ser um reforço importante ou não, isso precisa ser construído, né? Quando ele foi anunciado no lugar algum tempo atrás, também, em teoria, era um grande reforço. Era necessário construí-lo como reforço dentro de campo. Lá no Galo, como é que foi? Funcionou? E lá no Wolverhampton, funcionou? E no Botafogo, vai funcionar o Diego Costa? É por isso que eu fiz esse vídeo aqui para comentar, para debater isso tudo com vocês aqui. Deixe nos comentários aí o que você pensa a respeito. Antes de continuar, lembrar você que este vídeo tem o patrocínio da PagBet para você que curte uma aposta esportiva. E se você curte, eu sugiro que você se cadastre usando o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Porque a PagBet, gente, é uma casa de aposta interessantíssima. Ela democratiza o acesso às apostas, porque a partir de R$1 você já pode se cadastrar e já pode começar a jogar a PagBet. R$1. R$1. E aí, eu quero pegar meu dinheiro. Você pode pegar rapidamente também, cai tudo na sua conta rapidamente, porque é tudo via Pix. Tanto o cadastro como também, tanto o depósito como o saque, gente, de qualquer valor. Você quer sacar, tem um valor, qualquer valor você pede e já cai na sua conta imediatamente. Sendo assim, minha dica, cadastre-se lá, coloca um valor pequeno para você sentir como é a atmosfera, para ver se você vai curtir o layout, para ver se você vai se dar bem na PagBet. Ah, mas eu coloquei um valor lá, não curti não. Pode pedir de volta. Aí se você acertou uma aposta, dá para pedir o valor imediatamente, porque o lema é acertou, tá pago, gente. Imediatamente cai na sua conta. Durante 24 horas por dia, atendimento humanizado na PagBet. Beleza, gente? Beleza? Ó, comigo aqui que tem mais uma dica para você bem interessante, para você que curte a ideia de trabalhar com futebol. Mas falemos sobre o Diego Costa. Olha só. É o 9 por excelência, né? Ou centroavante, né? Quando a gente pensa em centroavante, é o Diego Costa. É o Diego Costa. Poucos centroavantes no mundo fazem tão bem o pivô como o Diego Costa. Poucos centroavantes no mundo têm uma intimidade tão forte na área como o Diego Costa. Ele tem apenas 1,86 m, mas ele tem um alto número de gols de cabeça, né, na carreira. Por quê? O timing, o tempo de bola. O tempo de bola é interessante, mas não é somente por isso não. O Diego Costa, quando ele salta para buscar, né, para cabecear a bola, ele salta usando o corpo dos adversários, gente. É isso mesmo. É isso. Ele usa o corpo dos adversários para se impulsionar e para subir. É sem vergonha o Diego Costa. Realmente aquele centroavante que usa muito da malandragem, né, dentro da área. É também um provocador o tempo inteiro dos zagueiros, né? Jogador que leva muita gente à expulsão também, que provoca mesmo, é o cara que... Veja, o Diego Costa é o cara que, se precisar, ele usa o antijogo como jogo. E quando ele era um jogador ainda amador, lá no Nordeste, antes de virar um profissional, ele entendeu que precisava usar dessas artimanhas todas aí para virar um jogador profissional. Então ele é o provocador, provoca o tempo inteiro, ele, se precisar, ele faz falta na zagueirada, se precisar, ele vai tirar alguém da equipe adversária, fica o tempo inteiro provocando. E ele é conhecido, gente, ficou conhecido por alguns, sabe como? Ele ficou conhecido por alguns como o comedor de zagueiros. Isso mesmo. Diego Costa, gente. O comedor de zagueiros. Impressionante, né? Bem, como eu disse, o pivô dele é espetacular. Usa muito bem as mãos, os braços, né? Pra tirar a zagueirada de ação também. Ou seja, um jogador que entendeu que tem que usar todo o corpo, né? Pra jogar o futebol. A intimidade dele com a área é realmente muito profunda, sobretudo aquele espaço bem perto ali da pequena área. É um jogador que faz gols feios, faz gols bonitos e faz gols extremamente importantes. Agora, o Diego Costa, evidentemente, que ele pode ser interessante para o Botafogo, né? Ou ele pode, evidentemente,
gerar algum problema, possivelmente um problema bom, para o Bruno Lage resolver. É isso. Por quê? Porque como é que a gente pensa o Diego Costa hoje no Botafogo com o Tiquinho? Enquanto o Tiquinho não estiver jogando, certamente que o Diego Costa é o cara. E quando o Tiquinho voltar? O Tiquinho, que era o melhor jogador atuando no Campeonato Brasileiro. Como é que vai ficar? Não dá para pensarmos o Diego Costa na reserva do Tiquinho. Muito menos pensarmos o Tiquinho como reserva do Diego Costa. Ou seja, os dois vão ter que jogar. Se nós olharmos para as características dos dois jogadores, vamos entender que o Diego Costa não é, por exemplo, um cara que pode trabalhar pelo lado do campo ou como segundo atacante. Se olharmos para as características do Tiquinho, a gente vai se dar conta de que sim, ele pode fazer este papel. Pode fazer. Claramente que a equipe pode perder no Tiquinho algumas das ações que ele tem praticado muito bem. Claramente que pode ter, no começo, um certo bate-cabeça entre os dois centroavantes, né? Mas os dois podem perfeitamente jogar juntos. A questão é, a equipe vai precisar de ajustes táticos pelo Lage para que isso aconteça. Até porque a equipe hoje tem mandado muito bem quando ela atua com um centroavante. A gente viu, inclusive, no último compromisso do Botafogo, que a coisa não estava funcionando muito bem, até o momento em que o Lage usou o Janderson. E a equipe começou a trabalhar muito melhor dentro de campo. Então o Botafogo aprendeu a jogar com um 9. O Botafogo, contudo, pode aprender a jogar com dois 9s. Sobretudo porque um deles vai ser um segundo atacante, no caso, o Tiquinho Soares, né? Então, pode dar muito certo, né? Torçamos para que dê muito certo. O Botafogo hoje está vivendo uma situação em que as coisas sempre costumam dar muito certo. Agora, é muito importante, né, que o Lage entenda que ele vai precisar agir, né? Ele vai precisar gerar ajustes táticos na equipe. Ele tem condição para isso, ele tem competência para isso, né? Acho até que em alguns momentos o Lage tem se mostrado tanto quanto tímido, apesar de conhecer a carreira dele, entender que ele vai com muita calma mesmo, né? Que as abordagens que ele faz costumam ser muito tranquilas, muito bem pensadas e tal, mas ainda assim acho que em alguns momentos ele está um tanto quanto tímido, bem mais do que eu supunha, né, no comando do banco de reservas do Botafogo. Diego Costa, gente, é um dos grandes goleadores, né, do futebol espanhol, né? É um jogador que foi muito útil e importante para a seleção da Espanha, um jogador que chega ao Botafogo com tudo no momento que não é dos melhores. Se nós olharmos para a carreira dele, nos últimos anos, a coisa não tem funcionado muito bem não. Mas vai funcionar no Botafogo? Vai ser interessante para o Botafogo? Vamos lá. Antes disso, permita-me só, tá? Desculpa pela indelicadeza, eu vou falar para você uma dica bem interessante. Você já pensou em trabalhar com futebol? É isso, trabalhar com futebol. Ser, por exemplo, treinador de futebol, treinador auxiliar, trabalhar com nutrição esportiva, medicina esportiva, fazer análise de desempenho, né? Quaisquer coisas, gente, que você imaginar em trabalhar com futebol, sobretudo comentário esportivo. Você pode, por exemplo, fazer um curso no futebol interativo. Eu vou deixar o link aqui do futebol interativo para você fazer um curso ali, né, com o Mauro Betti sobre comentário esportivo, gente. É isso mesmo. Um curso com o Mauro Betti sobre comentário esportivo, análise ali das partidas com o Mauro Betti. E se você usar esse link, você vai ganhar um baita desconto aí, tá? Um desconto realmente muito grande no futebol interativo. Mas não somente para esse curso, né, ministrado pelo Mauro Betti aí de jornalismo esportivo. Para inúmeros cursos, você vai ganhar também um desconto aí, um baita desconto, tá? Usando o link que eu vou deixar para você no comentário deste vídeo, tá bom? Então, Futebol Interativo, que é a maior escola hoje de formação de profissionais para trabalhar com futebol. Qualquer coisa que você queira trabalhar com futebol, você vai ter um curso ali no Futebol Interativo. Então, use o link que está aqui no comentário para você chegar lá no Futebol Interativo e se cadastrar no curso ganhando um baita desconto, beleza? Voltemos então ao Diego Costa. Quando ele foi anunciado no Galo, supunham que ele seria um grande reforço. E não foi. Ele não conseguiu jogar bem. Naquele momento não jogou bem por causa da condição física dele. E este é outro problema. O Diego Costa é um jogador que pode se lesionar em algum momento e ele tem demonstrado dificuldade para recuperar o seu corpo, né? Embora tenha 36 anos, né? Não é uma idade muito alta, mas ele tem demonstrado dificuldade. Porque o Diego Costa precisa muito da força física para que o seu jogo funcione. Quando ele não está bem fisicamente, ele não consegue entregar resultados. Então quando ele se lesiona, ele demora muito para se recuperar. E quando se recupera, ele também demora muito para ganhar ritmo competitivo, né? Tem isso também. Não funcionou no Galo. Então o fato dele chegar ao Botafogo não significa necessariamente, a priori, que vai funcionar, que vai ser uma grande contratação, né?
A primeira coisa, ele precisa querer jogar, querer muito jogar. Porque o Diego Costa, veja, eu falei muito aqui do aspecto de provocação que ele pratica dentro de campo. Essa é uma prática constante do Diego Costa na carreira dele. O problema é que às vezes é como se ele fosse sequestrado por essas provocações. É como se as provocações passassem a administrá-lo, né? A controlá-lo, e ele se perde um pouco, né? Então ele passa a ser um cara chatinho, né, dentro de campo, chatinho até mesmo para a própria equipe dele. Às vezes faz comentários que não são dos melhores, né? E aí atrapalha tudo, né? Então o jogo dele precisa funcionar. Porque quando tá funcionando, ele pode até falar o que ele quiser, tá tudo muito bem. Quando tá funcionando, muitas vezes ele nem fala muita coisa, né? Às vezes ele tá funcionando de tal forma que ele nem faz, que ele se reserva o direito de ficar mais caladão aí, né? E tá tudo muito bem. Quando não funciona, ele costuma falar. E quando ele fala, às vezes atrapalha um pouquinho o ambiente. Esperemos que nada disso aconteça, evidentemente, com o Diego Costa, porque ele tem tudo para ser um grande reforço para o Botafogo, caso queira jogar e esteja bem fisicamente. Porque também no Wolverhampton não foi bem, tá? Foi assim, uma coisa meio que inesperada a chegada dele, a volta dele ao futebol europeu, sobretudo a um time da Premier League, né? Foi algo que ninguém supunha mais, em virtude dos resultados que ele vinha apresentando em campo anteriormente. Ele foi para o Wolverhampton, não conseguiu jogar bem, participou de 24 partidas, teve apenas um gol, fez apenas um gol. Não foi nada bem. Então ele chega ao Botafogo para retomar, na verdade, né, o alto nível da carreira dele. Porque no momento, esse alto nível, a gente não encontra presente no jogo do Diego Costa. Então, em teoria, reforço interessante, reforço importante, né? Agora, na prática, ele vai precisar ser construído como esse reforço importante, né? E, como eu disse, quanto aos aspectos ali, né, digamos assim, efeitos colaterais negativos, né, da contratação do Diego Costa, cabe ao Botafogo resolver isso, né? O fato do cara ter problemas, vamos lá, o jogador é de balada, né? Ou seja, ou o jogador é provocador, ou o jogador, por exemplo, faz comentários desnecessários, ou, enfim, tudo que a gente pensa que o jogador tem aí de ruim, né? Isso não invalida necessariamente uma contratação. A questão é, o clube precisa ter elementos de recepção para esses efeitos colaterais ali desse jogador, recepcionar esse jogador com seus efeitos colaterais e arrumar uma abordagem que resolva ou atenue esses problemas, entende? Então eu acredito que o Botafogo hoje esteja preparado para isso. A gente percebe que o Botafogo está muito profissional, né? O departamento de futebol está extremamente profissionalizado, com profissionais muito sérios e muito bons, e eles precisam ficar atentos para os efeitos colaterais que o Diego Costa possa apresentar. O fato do Diego Costa ser um cara que às vezes extrapola um pouquinho nos comentários que ele faz, na chatice, né, que ele pratica, isso não invalida necessariamente a contratação. Agora, o Botafogo tem que estar, evidentemente, preparado para isso. Acho que no Brasil hoje, poucos clubes estão tão preparados para lidar com esses problemas como o Botafogo, mas eu preciso falar para vocês sobre isso. Porque no Galo isso aconteceu e não teve ali ninguém capaz de dar conta, de atenuar, de resolver o problema. Então o Diego Costa, ele pode ser uma bomba no futebol brasileiro e no Botafogo, para o bem ou para o mal. Eu acredito que hoje o Botafogo é um desses clubes, poucos, né, um dos poucos do Brasil, que pode fazer com que tudo funcione muito bem. Mas o Diegão não deixa de ser uma grande bomba. Agora, em teoria, uma baita contratação, né? E se der certo, pode dar muito certo. Agora, também o Bruno Lage vai precisar, né, fazer alguns ajustes ali para que as coisas funcionem muito bem quando o Tiquinho Soares estiver de volta à condição de jogo ali para o Botafogo, tá bom, gente? É isso.